Olá, amada família wesleyana, graça e paz, da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, meus amados irmãos, que alegria! Estamos mais uma vez na nossa escola bíblica dominical e eu tenho certeza que nosso Deus tem uma palavra muito especial para o meu coração, para o coração da minha mãe, para o seu coração que está aí, para o Lipe, que está nos ajudando na produção também. Deus abençoe sua vida. Vamos começar nossa CBD aí com uma palavra de oração. Minha mãe vai estar em oração nesse momento, clamando a Jesus para que o Senhor esteja abençoando a nossa aula, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para aprender mais Obrigado, e mais Senhor. de Ti, Obrigado, Senhor, Deus. porque cada dia, Senhor, a Tua palavra renova em nossos corações, ó Pai Amém, querido. Jesus. Nós Te agradecemos por Tua graça, por Tua misericórdia, Senhor, que a Tua misericórdia alcance os corações que estiverem participando dessa aula, Senhor. Amém, Jesus. Abençoa os teus filhos. Dá, Senhor, a cada um de nós a sede de te buscar mais e mais, Em nome de aprendendo Jesus. mais da tua palavra, não perdendo as escolas dominicais, ó Deus, porque é na escola dominical que nós aprendemos, Sim, que Senhor. nós aprendemos a amar a Deus na beleza da santidade, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, e Ele tem se manifestado em nosso meio, e nós louvamos a Deus por isso. Abençoa cada servo teu que estiver ao alcance da nossa voz, ó Deus, e que a tua graça e a tua paz seja com cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Mas dá uma saudação, um bom dia para os irmãos aí. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, um beijo grande no coração de vocês. Glória a Deus Deus. abençoe vocês. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando a nossa lição da Escola Dominical, Fundamentos por uma Fé Inabalável. Meus irmãos, como essas lições têm sido muito boas, têm sido bênção na nossa vida, eu quero desafiar você a estudar a lição, a ler a lição. Se você não tem a revista ainda, procure aí a gente, Escola Dominical, e adquire esse material, porque por mais que nós estejamos assim concluindo nossa revista, meus irmãos, são lições maravilhosas que vão lembrar a gente, são lições que você já teve na sua caminhada cristã, mas que vão, meus irmãos, fortalecer a sua fé e vai te lembrar temas profundos e fundamentais da nossa fé, no nome de Jesus. Irmãos, hoje nós estaremos estudando a segunda parte da nossa lição 11, que fala sobre a ressurreição dos mortos. O nosso texto básico, está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21, na nossa revista. Pega a revistinha, mãezinha. Revista aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 21, que nos diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Glória a Deus. Meus irmãos, na semana passada nós estudamos, meus irmãos, sobre a ressurreição dos mortos, que ela possui sólidos fundamentos, ou seja, Jesus, meus irmãos, apareceu para muita gente depois da sua ressurreição. Muitas pessoas testemunharam, meus irmãos, a vida, a ressurreição de Jesus. Você pode dar glória a Deus, porque o nosso Jesus está vivo. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. O segundo tópico da nossa lição, nós tratamos que a ressurreição dos mortos dá sentido à nossa missão e à nossa existência. Tratamos sobre esse tema, nós somos motivados, meus irmãos, a viver, a cumprir a nossa missão, porque Jesus ressuscitou. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. E hoje, no tópico 3, nós vamos falar sobre a ressurreição dos mortos. É uma certeza, meus irmãos, que revigora as nossas vidas, que nos impulsiona, meus irmãos, a permanecer, que fortalece a nossa esperança. Leia-me, por favor, o texto de 1 Coríntios, versículos 20 e 22, por favor, na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao 22. Todos os irmãos vos saúdam.
Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Não é esse não, é 1 Coríntios 15, 22. Meu Deus, tá. 1 Coríntios 15, 22, Desculpa. 15, 20 ao 22. 20, Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Glória a Deus. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Glória a Deus. Glórias sejam dadas ao Louvado nome do seja Senhor. Meus Deus. irmãos, a ressurreição dos mortos, isso fortalece, revigora as nossas esperanças. Ou seja, a vida aqui não é o ponto final. A vida aqui, meus irmãos, é simplesmente uma vírgula para uma eternidade, meus irmãos, com Cristo. Nós estudamos com nosso pastor Elias, nas lições anteriores, sobre o reino dos céus. Meus irmãos, o que Deus tem preparado para mim e para você, não dá para se comparar, meus irmãos, não dá para se comparar com toda a nossa realidade aqui nessa terra. Paulo, meus irmãos, nesse tópico, ele explica que a ressurreição do nosso corpo vai transformar o nosso corpo, meus irmãos, em um corpo incorruptível. Isso vai se dar por ocasião, meus irmãos, da segunda vinda de Cristo. Ou seja, meus irmãos, a morte será destruída de uma vez por todas. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos, meus irmãos, que está assim muito preocupado, né? Preocupado com a pandemia. Alguns dos nossos parentes, irmãos, né? Amigos têm perdido seus entes queridos. Mas, meus irmãos, saiba disso, a nossa vida, meus irmãos, aqui na terra é simplesmente passageira. E Deus tem algo muito especial para a nossa vida. A Bíblia fala que na segunda vinda de Cristo, a morte será totalmente destruída. Então não permita, meu irmão, minha irmã, que o desânimo, que as enfermidades, que o coronavírus, meus irmãos, o isolamento social, a ingratidão das pessoas, o desemprego, meus irmãos, até mesmo algumas decepções que você tem com pessoas na igreja. Às vezes um lugar que você de repente fala assim, puxa vida, eu não esperava que isso acontecesse na igreja, e às vezes acontece isso, você tem ficado desapontado, né? E você às vezes está tentado pelo próprio inimigo a entregar os pontos. Não desista, meus irmãos, não desista do seu Deus. É hora de você, meus irmãos, se reanimar. É hora de você se levantar, meus irmãos. É hora de você se despertar. Então deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Permita que o Senhor trabalhe na sua vida. Permita que o Senhor te revigore, te fortaleça. Ele quer te levantar, meus irmãos. O Senhor quer te levantar. O texto de Romanos, no seu capítulo 8, no versículo 11, ele vai declarar o seguinte: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em você, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito Santo. Meus irmãos, Jesus mora em você, Jesus habita em você, e isso, meus irmãos, fortalece, revigora nossas vidas. E eu quero estimular você nesta manhã a permanecer firme no Senhor. Porque, meus irmãos, essa promessa é para mim, essa promessa é para você que nos ouve aí. Tenha certeza, não fique apegado a essas circunstâncias, aquilo que nós estamos vivendo hoje no nosso país, ou vivendo hoje na humanidade. Deus tem reservado o melhor. E se você é de Deus, se você está aí lutando, se você está perseverando, então, meus irmãos, saiba que Deus tem coisas tremendas ainda para realizar em você, realizar em mim, realizar em nós. Só vai viver isso aquele que ficar firme, em nome de Jesus. O tópico 4, meus irmãos, vai tratar sobre a ressurreição dos mortos, é a glorificação plena
de todo o nosso ser. Ou seja, meus irmãos, a ressurreição dos mortos é a libertação plena de toda a nossa fragilidade e de toda a nossa pecaminosidade. Então, isso é profundo, meus irmãos. Tremendo, tremendo. Fui muito tocado estudando essa lição, né? Quantas das vezes eu e você nos deparamos, meus irmãos, com alguns pensamentos que você fala assim, meu Deus, como eu, crente, como eu, servo do Senhor, como eu, crente, serva do Senhor, estou pensando isso. Senhor, sou teu filho, Senhor, sou tua filha. Como que eu estou sentindo isso? Às vezes a gente se depara com os sentimentos, com os desejos. Meu Deus, eu sou teu, não é para eu sentir isso. Senhor, eu sou a tua morada, eu sou o teu tabernáculo, Senhor, eu não posso sentir isso. E às vezes isso gera certos conflitos na nossa vida, né? Sentimentos que nos assaltam, sonhos que muitas das vezes tentam nos tirar o nosso foco, nos tirar da presença de Deus, né? Eu sei, meus irmãos, que você passa por isso, eu passo por isso, todos nós passamos por isso, né? O apóstolo Paulo vai declarar isso, né? Para a gente não se assustar com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, porque boa parte da nossa irmandade também tem sofrido, né? Porque, meus irmãos, o inimigo trabalha, ele luta para nos destruir. Ele quer destruir quem? Quem está na presença de Deus. Você que é líder, você que é pastor, você que é servo do Senhor, você que é diácono, você que é presbítero, você que está na liderança da igreja, você que faz parte do ministério do louvor, você que está envolvido na escola dominical, você que dá aula, você que está envolvido na educação cristã de nossas crianças, na educação cristã dos nossos irmãos, no discipulado, no GECEL. É você que o inimigo tá batalhando para tirar dos caminhos do Senhor. É você que está nos ouvindo, que o inimigo está trabalhando para roubar, soltar você. E aí, muitas vezes, ele lança seta. E a Bíblia fala, meus irmãos, que nós somos tentados por quê? Pelos nossos maus desejos. Né? E temos falado sempre isso. A Bíblia vai falar, né? O apóstolo Paulo mesmo declara isso. O mal que eu não quero fazer, este mal eu faço. E o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Essa briga, essa batalha que está travada, meus irmãos, é a luta, né, entre a carne, né, e o espírito. E aí, quem você tem alimentado? Quem tem sido, qual era a sua vida que você tem alimentado? A carne ou o seu espírito, né? Então é tempo de a gente fortalecer o nosso espírito. Para quê? Para que a gente vença a nossa carne. O texto de Romanos, no capítulo 6, no versículo 12, vai nos declarar o seguinte: não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-o a obedecer às suas vontades. Meus irmãos, olha que coisa profunda, né? Às vezes a gente entra naquela questão, mãe, de puxa vida, por que eu estou sentindo isso? Né? Por que eu estou sonhando isso, desejando isso? Por que eu estou tendo esses sentimentos? Porque existem batalhas, lutas que o inimigo vai tentar. Sentir, pensar, não é pecado, meus irmãos. O pecado é agir, tomar atitude, né? Então o texto vai declarar aqui que nós temos que não permitir que o pecado domine o nosso corpo, nos forçando, porque ele vai forçar a gente cair. Então, meu irmão, resista à tentação. Na oração do Pai Nosso, a gente fala ao Senhor isso: Senhor, livra-me da tentação. Peça ao Senhor para que você resista à tentação, para que você fique firme, para que você não abra mão de servir ao Senhor, de agradar a Deus. E a forma, meus irmãos, da gente vencer resistindo, né? Resistir, né? A Bíblia fala, sujeitáveis, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. A forma do diabo fugir, meus irmãos, é através de uma sujeição a este Deus. O que é se sujeitar a Deus? É se entregar a Deus, é se dedicar a Deus, é investir, meus irmãos, no estudo da palavra, no conhecimento do Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio Espírito Santo vai ministrar o seu coração à medida que você ler a palavra, à medida que você estudar a palavra. Então não deixe o desânimo,
Não deixe também que a pandemia, né, que esse isolamento social venha roubar de você, meus irmãos, essa alegria, esse gozo, meus irmãos, de buscar a Deus mesmo na sua casa. Como temos falado sempre, a igreja somos nós. A igreja é você, a igreja sou eu. E a gente precisa se posicionar e não permitir que o inimigo venha roubar de nós. Aí a nossa revista aqui vai dizer, meus irmãos, o seguinte, lá no tópico 4, o seguinte, que a ressurreição dos mortos é essa plena libertação da nossa fragilidade e da nossa pecaminosidade. Então lá no tópico A, ele vai declarar o seguinte, que a ressurreição de Jesus vai ser, primeiro, a continuidade e elevação de todo o nosso ser. Está lá no versículo 35 ao versículo 38 de 1 Coríntios, capítulo 15. B, nós receberemos um corpo incorruptível. Que coisa gloriosa, meus irmãos. O corpo não sofrerá mais por doença, mãe, não terá mais dor de coluna, não terá mais aquele cansaço do trabalho, não terá mais os sintomas do coronavírus. Meus irmãos, será um corpo incorruptível. De que mais? Da própria tentação do pecado. Esse sentimento de não vai ter mais. Nós receberemos um corpo incorruptível. C, está no versículo 39 ao versículo 42 de 1 Coríntios capítulo 15. C, nós teremos um corpo glorioso. Versículo 43, parte A. Leia para a gente, por favor. 43, a parte A do versículo. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Glória a Deus. Ressuscita em poder. Em glória, né? Em glória. Então, nós teremos um corpo glorificado, um corpo glorioso. D, nós teremos um corpo vigoroso, que é isso que a minha mãe acabou de ler, que é a parte B do versículo. Que nós teremos um corpo vigoroso, energia, meus irmãos, força, olha que coisa gloriosa. E nós teremos um corpo espiritual, versículo 44. Lê para a gente, por favor, mãe. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Glória a Deus, meus irmãos, corpo aleluia. Transformado. Deus é lindo demais. O F vai declarar, meus irmãos, que nós teremos um corpo imortal. Então, meus irmãos, essa vida nossa aqui é passageira. Glória a Deus. Né? Nós, com a ressurreição de Cristo, nós temos essa garantia que nós seremos ressuscitados com Ele também. E que nós receberemos um corpo imortal. Seremos perfeitamente libertos de todos os males corporais que o pecado trouxe ao mundo. Que os nossos corpos não mais serão sujeitos. Ou seja, não seremos mais sujeitos à doença. Não seremos mais sujeitos à dor. Sabe minha irmã, meu irmão que está com aquela dorzinha na perna, né? Nos quadris, né? Nas articulações. Meus irmãos, não terá mais isso. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. E não teremos, meus irmãos, só o Senhor é nenhuma Deus. outra inconveniência que nós estamos expostos hoje. Sabe por quê? Porque nós seremos restaurados. E a Bíblia vai chamar isso de redenção dos nossos corpos, ou seja, a libertação de todas as nossas moléstias, das nossas mazelas. Oh Deus, que coisa linda! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. No tópico 4 também, o autor da nossa revista vai declarar que essas características que nós declaramos são aqueles que escolhem, decidem permanecer no Senhor, decidem permanecer no caminho do Senhor. Jesus. E o Novo Testamento, meus irmãos, reconhece apenas duas classes de pessoas. Obrigada. As pessoas que vão ser salvas e as pessoas que não vão ser salvas. Agora tem o seguinte, o destino de cada uma dessas pessoas, dessas duas classes, determina-se agora. É agora nesta terra, meus irmãos, quando nós estamos aqui, que nós vamos determinar qual o futuro que nós queremos. E aí? Qual é a sua escolha? Qual o destino que você escolhe? De salvo ou não salvo? Decisão nossa. E aí? O que você está dizendo aí agora? Diz aí para o seu irmão que está do teu lado, aí na tua casa. Qual é a tua escolha? Eu escolho ser salvo. Eu escolho Jesus. Jesus é bom demais. Glória a Deus. Então escolha Jesus, escolha ser salvo. Escolha, meus irmãos, viver para agradar a Deus aqui na terra.
Porque depois desta vida não haverá outra oportunidade, não haverá outra chance. Tá? Último tópico, tópico 5, vai falar, meus irmãos, que a ressurreição dos mortos nos centraliza em Cristo, ou seja, Cristo, meus irmãos, é o centro. Cristo, meus irmãos, é o protagonista de todo esse processo de ressurreição. Lê o versículo 51 e 52 para mim, por favor, mãe. 51 e 52 da Bíblia. 51 e 52. Glória a Jesus. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar Glória de a olhos, Deus. ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Glória a Deus. Em 1 Tessalonicenses, Aleluia. capítulo 4, versículo 16 e 17, nos declara o seguinte: pois dado a ordem, com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro Aleluia. com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Aleluia. Para sempre e sempre e sempre. Ou seja, meus irmãos, Cristo é o centro. Cristo, meus irmãos, centraliza todo esse propósito de Deus através da ressurreição, de nos unir a Ele, meus irmãos. Meus irmãos, Aleluia. Deus, desde a criação da humanidade, desde a criação do homem, Deus quis se relacionar Aleluia. com o homem. Deus quis se relacionar com a humanidade. E esse propósito de Deus, meus irmãos, permanece. Deus quer viver conosco. Deus quer viver com você. Aleluia, Então, meus irmãos, fica Jesus. firme. Porque quando a trombeta tocar, meus irmãos, nós estaremos juntos com Aleluia, Cristo. Jesus. Nós estaremos juntos, meus irmãos. E isso, meus irmãos, é palavra de Deus para nós nesta manhã de escola dominical, para que eu e você estejamos firmados. Aleluia. Cristo ligou, meus irmãos, a ressurreição da humanidade à sua ressurreição. Ou seja, os homens, a humanidade, as mulheres ressuscitarão porque Cristo Aleluia. ressuscitou. Glória Ressuscitarão a Deus. em Cristo ressuscitado, ressuscitarão como Cristo ressuscitado e ressuscitarão com Cristo ressuscitado. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Essa, meus irmãos, é a nossa certeza de fé. Glória a Deus. A igreja de Corinto, meus irmãos, nesse tempo que Paulo sentiu a necessidade de falar, de tratar deste assunto, porque estava surgindo na cabeça, na mente dos nossos irmãos de Corinto, que não existia a ressurreição. Que essa ressurreição não existia, que Cristo... a ressurreição de Cristo foi simbólica, né? Foi uma confusão teológica que houve pelos falsos mestres, né? Pelos falsos apóstolos. Paulo vai falar sobre isso muitas das vezes, né? E Paulo vai declarar o seguinte, que ensinar que não há ressurreição é ferir completamente a realidade da salvação e a esperança da imortalidade. E aí o texto que nós lemos vai declarar, se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Olha que coisa linda, meus irmãos. Como nós vimos no primeiro tópico, essa manifestação de Cristo ressurreto, depois, Cristo vivo, depois da sua ressurreição, meus irmãos, se incendiou o coração daqueles crentes. E incendiou, meus irmãos, o coração daqueles que testemunharam. Porque, para você ter uma ideia, né, como que as pessoas iriam
pregar um evangelho, uma mensagem do Cristo ressuscitado se ele não tivesse ressuscitado. Podia ser alucinação, poderia ser uma questão de loucura, mas Jesus apareceu para muitas pessoas, muitas pessoas. E eu quero dizer para você uma coisa, Cristo continua aparecendo para muitas pessoas ao longo da história. Deus quer se mostrar para você. Assim como Cristo apareceu para Paulo fora do tempo, né? Paulo vai declarar isso no texto, que ele apareceu fora do tempo. Cristo tem aparecido depois da sua ressurreição, ao longo da história, para muitas pessoas. Isso tem incendiado o coração dos seus seguidores a pregar a mensagem do Evangelho, a não desistir, mesmo passando por dificuldades, perseguições. Muitos morreram. Irmãos, imagine, às vezes a gente pensa muito na igreja primitiva, na igreja perseguida, que muitos foram lançados na cova dos leões, que foram martirizados, que foram cortados, que foram pregados na cruz, que foram colocados como tocha nas ruas de Roma. Né? O que leva uma pessoa a morrer, meus irmãos, é não negar a fé. O que leva uma pessoa a morrer por Cristo, não negar a fé diante da morte, meus irmãos. Só o Senhor é Deus. É somente através de uma experiência profunda com esse Cristo. Linda. E eu quero dizer para você que este Cristo continua operando maravilhas, continua se revelando. E se você ainda não teve uma experiência, um contato com esse Cristo, eu quero convidar você, entrega a sua vida a Jesus. Confia nele e ele vai se revelar para você de maneira muito especial. Concluindo, meus irmãos, nós precisamos ter essa compreensão que a ressurreição de Cristo ela tem sólidos fundamentos históricos, relatos de muitas pessoas. E como eu acabei de falar, Cristo continua se revelando, se mostrando para muitas pessoas. Ainda hoje, Deus se revela para as pessoas hoje, nos nossos dias, e continuará se revelando para a humanidade. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor de Deus, meus irmãos, permanece sendo revelado à humanidade. Se permita conhecer este amor de Deus, se permita ser alcançado por este amor de Deus. O segundo tópico nós tratamos que a ressurreição dá sentido à nossa existência e à nossa missão. Porque Jesus ressuscitou. Nós temos que estar motivados a pregar o Evangelho, alcançar o máximo de pessoas para Cristo, na proclamação do Reino de Deus. E além de pregar o Evangelho, permanecer firme. Aleluia. Porque aquele que permanecer firme até o fim, este será salvo. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. A ressurreição dos mortos, meus irmãos, é a certeza que revigora as nossas vidas, que nos fortalece. Quarto, a ressurreição dos mortos, meus irmãos, é a libertação plena de toda a nossa fragilidade e pecaminosidade. A ressurreição dos mortos, por fim, meus irmãos, nos centraliza a Cristo, a fim, meus irmãos, que nós vivamos para Ele. Porque Cristo ressuscitou. Aleluia. Eu e você seremos também ressuscitados. E viveremos para sempre com esse Jesus. Que você tenha essa certeza no seu coração. Que Cristo ressuscitou. Essa é a razão da nossa fé. Amém. Essa é a razão da nossa esperança. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Quer comentar alguma coisa sobre a lição, mãe? Aqui quando... esperança e resistência diante dos desafios da vida. Foi o encontro com Cristo ressuscitado que levou Paulo a enfrentar com coragem, sabedoria e resiliência todos os reveses que a vida e o ministério lhe trouxeram. Então, vale a pena, do jeito que Paulo sofreu. Nós, às vezes, por uma dor de barriga, não queremos estar na igreja, não nos interessamos, perdemos a vontade de estar na casa do Pai, mas nós precisamos seguir os exemplos dos cristãos que sofreram, mas não desanimaram. Pode vir o que vier,
mas se estamos firmes na rocha, o Senhor está pronto para abençoar. Deus abençoe vocês, irmãos. Amém, meus irmãos. Fique firme nessa promessa. Fique com convicção e expectativa, porque, meus irmãos, breve Jesus voltará. Você pode dizer Maranata? Maranata! Vem Jesus! Amamos o Senhor e aguardamos a sua vida. Vamos orar no nome de Jesus? Bendito Deus, eterno Pai, quero te agradecer por esse momento de escola dominical, pela nossa lição. Queremos, ó Deus, pedir a Ti que seja abençoado na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada aluno, de cada pessoa que nos assiste, Senhor. Esteja alcançando o coração, Senhor. E que a certeza, Senhor, venha, Senhor, se manifestar na vida de cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus, que tu, Senhor Jesus, Senhor da nossa vida, esteja se revelando, Senhor, da mesma maneira que tu tens revelado ao longo da história, Senhor. E aqueles ainda que não tiveram, Senhor, a oportunidade, Senhor, de te conhecer, Senhor. Não por aquilo que falam, mas na essência, da mesma maneira que Paulo te conheceu, Senhor. Tu esteja, Senhor, se revelando na vida de cada um. Eu quero orar e abençoar a vida de cada um. Eu faço isso no nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Estamos com muitas saudades, meus irmãos. Queremos lembrar você que hoje, às 18 horas, nós teremos o nosso culto de adoração ao Senhor. Deus tem uma palavra para o seu coração, tá bom? Permaneçamos orando, meus irmãos, pelos nossos irmãos. Estamos à disposição, o Ministério Pastoral está à disposição dos irmãos. E conte com a gente, no nome de Jesus. Um grande beijo, nós amamos vocês, meus irmãos. Saudade, fica na paz de Jesus. Dá um tchauzinho, irmãzinho. Tchau. Tchau, meu irmão. Pai, beijo.